irmãos, para quem não me conhece, meu nome é Castro. Este canal, o canal Clare Arruda, é um canal sério, é um canal estritamente evangélico. E o conteúdo que aqui eu apresento, irmãos, são extraídos da parte de Deus e da palavra do nosso Deus, que é a Bíblia. Então, não tem nada aí que não esteja de acordo com a Bíblia. Não manipulo ninguém. Não, eu não faço isso. Então, o que eu quero dizer para vocês, se você desconhece as duas casas de Israel, porque eu acredito que muitas pessoas desconhecem esse tema, fique conosco. E veja todos os vídeos que aqui está exposto no canal Clare Arruda, porque esse canal, irmão, está falando das duas casas de Israel. Mas quem é as duas casas de Israel? Aí perguntam, não é? E eu vou responder para os irmãos. Bem, se vocês não sabem, irmão, no reino de Davi e no reino de Salomão, esses reinos eram unificados. Eram somente as 12 tribos que reinava com Davi, entendeu? Que era povo súdito de Davi e de Salomão. Não é isso? Agora, com o decorrer do tempo, com a velhice de Salomão começou a cultuar outros deuses de suas mulheres, porque as pessoas, principalmente com homem, né? As pessoas vai ficando já de idade, vai afrouxando, vai ficando, já cede muita coisas, entendeu? Porque já não tem mais aquela palavra firme quando jovem. Então foi isso que aconteceu com Salomão. Deus falou para Salomão: mira, eu vou dividir o teu reino, mas com respeito ao seu pai, eu não vou dividir no seu reino. Eu vou dividir esse reino quando passar para o seu filho, que seria Roboão. Então, quer dizer, se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ver que há um profeta chamado Aias, e ele tem uma roupa, um casaco, dividiu em 10 partes. Essas 10 partes significam o reino de Israel. E 2 partes restaram, passaram para o filho de Salomão, que é a parte de Judá. Mas o que eu quero dizer, irmãos? Eu quero dizer, irmão, que Deus só fez isso porque houve idolatria dentro do reino. Então, Deus não permite ao seu povo a fazer esse tipo de coisa. Então, vamos ver aqui, irmão, começar no capítulo 3 de Jeremias, começando pelo versículo 6. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: e viste o que fez a rebelde Israel? Deus está aqui, irmão, queixando-se. Aí começa a dizer: viste o que fez a rebelde Israel? E o que fez? E o que fez a rebelde Israel? É uma pergunta. Ela foi, aí ele fala, ela foi a todo o monte alto, e debaixo de todas as árvores verdes, e ali andou prostituindo-se. Em outras palavras, eles deixaram de me cultuar e foram para os deuses vizinhos e ali adoraram um culto a eles. Então, Deus chamou essa Israel, já que o foco aí, irmão, está voltado para Israel, porque Israel sempre foi um povo idólatra. E vi que por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi, quer dizer, a mandei embora, e lhe dei a sua carta de divórcio para essas 10 tribos, para que elas possam sair do meu caminho, entendeu? E utilizou, irmão, o reino dos assírios para tomar essas nações, e conquistava esses povos e misturavam. Um exemplo, o povo da Babilônia era conquistado por assírios, não? Ele pegava esse povo e misturava, mandava para Samaria, e mandava o povo de Samaria para a Babilônia. Um exemplo, não foi isso que aconteceu, entendeu? Então, misturava esses povos. Então, o que acontecia? Esses povos perdiam totalmente a sua cultura, os seus cultos, entendeu? A sua sabedoria, os seus contos nas suas batalhas, os seus velhos, porque toda a história, irmão, fica aí no meio dos antigos.
e os antigos, que ensina os mais novos que estão nascendo, não é isso, irmão? Que estão crescendo. E, então, eles pegavam esses povos e mesclavam, misturavam. Então, era impossível adquirir uma cultura. Tanto é que as pessoas passaram aí um bom tempo no exílio, não? Um bom tempo no exílio. O que aconteceu? As pessoas perderam seu idioma, perderam praticamente tudo o que eles haviam conquistado durante anos e anos, porque tudo isso foi apagado. Porque isso que Deus fez com o povo de Israel. Quem é esse povo de Israel? São as 10 tribos que foram rebeldes e Deus deu a carta de divórcio. Esses povos foi jogado nas nações. Então ele fala, mira, debaixo de todas as árvores, no monte mais alto, eles foram ali, construir altares e ali adorava esses deuses que eles nem conhecem de onde vêm. Deus está reclamando com essa conduta desse povo. Então ele fala, e eu disse, depois que fizer tudo isto, voltará para mim. Mas não voltou. E viu isto a sua irmã Judá. Então, quero dizer, Deus falou, mira, depois de que fez tudo isso, subiu nos montes, debaixo das árvores, implantou altares. Depois de tudo isso, eu pensei que esse povo voltaria para mim, mas não voltou. O incrível que ele fala, mira, todas essas coisas que foi feito, a sua irmã que ficou em casa, seria as 2 tribos que ficaram em Jerusalém, que não saiu de Jerusalém. Essas 2 tribos, irmão, fazia a mesma coisa que as 10 tribos faziam. Só que veja bem, Judá, Benjamim e Judá, que seria a tribo de Judá, não saíram de casa, ou não saiu de casa. Por quê? Porque Judá, irmão, Deus não podia dar a carta de divórcio para Judá, porque dali sairia a descendência de Jesus, ou de Judá sairia a descendência de Jesus. Então, Deus não poderia deixar fora Judá, mas automaticamente Israel sim. E vi que, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, Deus considera, irmão, idolatria, um adultério, viu? Teve que, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedir. E lhe dei a sua carta de divórcio. Aí fala que, ademais, a sua irmã viu tudo isso, viu? A sua irmã, que seria Judá, são 12 tribos, 10 ficaram para o lado do norte e Judá, entendeu? Ficou dentro de casa, mas também fazia a mesma coisa que Israel fazia. E essa Judá não saiu, ficou em Jerusalém. Quer dizer, a sua irmã não temeu. E sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com madeira. Quer dizer, fizeram altares para cultuar outros deuses arrenos, outros deuses distantes, vizinhos. Então ele está falando de pedra e madeira. Contudo, apesar de tudo isso, a sua aleivosa irmã Judá não voltou para mim, e de todo o seu coração, mas falsamente, diz o Senhor. Então, quer dizer, aqui, tanto Israel como Judá eram povos distantes. Neste momento, eles não estavam adorando Deus. Nesse ponto da história, eles estão adorando aos deuses vizinhos. Entendeu? Então ele fala, Israel foi dado a divórcio. E se foi. Mas Judá não ficou. Porque o coração desse povo não estava comigo. Eles não saíram de Israel, mas também não estava comigo. Entendeu? Então, de todo jeito, irmão, tanto Israel como Judá, eles eram povos idólatras. O Senhor me disse, já a rebelde Israel mostrou-se mais justa do que a leitosa Judá, porque Israel se foi
e Judá ficou. Aí continua, vai, pois, e apregou estas palavras para o lado norte, aonde estava a casa desse povo de Israel, porque esse povo será destruído, entendeu? Vai ser dissipado, eles vão perder toda a sua origem. Aí Deus fala: volta, rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti. Misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo da toda árvore verde, e não deste ouvido à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei e vos tomarei, quer dizer, eu despedi a vocês, mandei vocês embora, dei a casa de vós para vocês refazer a vida de vocês em outro lugar, que as mulheres poderem casar, entendeu? Então, eu vos tomarei. Então ele fala, eu mandei vocês embora, mas agora eu quero trazer vocês de volta novamente. Vos tomarei a um de uma cidade e a de dois de uma família, e vos levarei a Sião. Só que agora ele quer tornar novamente, rever esse povo e dar uma adoção como filho. Agora, veja bem, agora ele não vai entrar como nação, agora eles vão entrar como igreja. Então ele vai recolher aquelas pessoas que voltarem para ele desse povo. Pois eu vos desposei, quer dizer, mandei embora, e vos tomarei um de uma cidade e a dois de uma família, e vos levarei a Sião, quer dizer, a cidade de Deus. E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, as quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Quando vai acontecer isso? Neste mundo? Não, irmão. Não pode acontecer. Não pode acontecer porque este mundo é um povo corrupto. Deus jamais vai fazer um pastor justo. Por quê? Porque não se pode. Nós estamos em um mundo contaminado pela injustiça, entendeu? Pela prostituição, por tudo que é ruim. Aliás, a nossa descendência, em termos de carne, já é maligna. Não é isso? Então, ele quer dizer, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Aonde vai acontecer isso? Vai acontecer no milênio, irmão. No milênio. Entendeu? Aonde houver restauração, tanto da terra, quanto dos povos, e até nos reinos haverá restauração, e nos animais. Então, o que vai acontecer? Haverá um reino justo para esse povo. Amém? Uns serão arrebatados como igreja, e outros passarão como povos. Tirarei dois da uma família e um na cidade, aonde estiverem, e os levarei para Sião, quer dizer, para Jerusalém do milênio. E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Quem são esses pastores, irmão? Seria nós, como povo glorificado, porque nós que ensinaremos o estatuto de Deus e os mandamentos de Deus. Nós que ensinaremos, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Amém? Então, quando se aprende isso? Isso se aprende, já seria um estandarte para tu ser um bom maestro, entendeu? Receber um bom galardão, entendeu? Porque o período da igreja está aí para que possamos ser transformados. Não se esqueça, irmão, que, mira, a eternidade não começa depois do milênio. Hoje nós já estamos vivendo espiritualmente em uma eternidade, porque simplesmente haverá um processo. Primeiro os mortos, depois os vivos. No piscar de olho você será transformado, tanto os mortos como os vivos, e encontrará com Cristo nos ares. Entendeu? Então, tudo isso é um processo. A partir daí, viremos novamente, viremos na terra, entendeu? Para a guerra do Armagedon, entendeu? E
toda a terra passará a espada. E o que acontecer? Depois haverá o quê? Um processo de quê? De juntar de ossos. 7 meses para juntar de ossos. Não é isso? Jesus voltará em 1260, depois 1290, quer dizer, um período de purificação da terra, e logo virá o quê? 1335 virá o quê? O reino de Cristo para galardoar os santos. Os que tiverem sabedoria vão ensinar uma quantidade de nações. E quem tiver menos sabedoria vai governar outro tipo de nações. E quem não tiver nada, entendeu? Servirá como que? Povos e nações, entendeu? Para ser governado. E essas pessoas não terão um corpo glorificado. Entendeu? Então, eles precisarão, se eles não têm um corpo glorificado, eles precisarão de expiação. Entendeu? De fazer sacrifício. Porque nesta Jerusalém não pode entrar de qualquer forma. Entende? Então, eles terão que oferecer sacrifício para santificação. Amém? Isso está na Bíblia, viu, irmão? Está na Bíblia. Então, diz assim: isso sucederá que, quando vos explicardes e frutificardes na terra onde, irmão? No milênio. Porque haverá morte, haverá nascimento. No milênio haverá pecado. Entendeu? Porque no milênio essas nações, ela estará regida pelo sol, lua e estrela, que é tempo. Então haverá 1000 anos para que eles possam se converter dos seus maus caminhos. Porque nós ensinaremos o estatuto de Deus, a palavra de Deus. Entendeu? É claro que, veja bem, nem todos aceitarão, como no deserto, nem todos aceitaram, entendeu? Então haverá rebeldia e essas coisas, tudo aconteceu no deserto, acontecerá. Então, mas nós, com o corpo glorificado, que não estaremos regidos pelo sol, nem estrela, nem lua, nós estaremos com o corpo glorificado, entendeu? Nós teremos acesso ao céu quando quiser, entendeu? Podemos ir e voltar, porque nós teremos um corpo glorificado no milênio. Então, no versículo 18 de Jeremias 3, naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, juntas da terra do norte, para a terra que dei o quê? Uma herança a vossos pais. Aonde tem céu aqui, irmão? Não tem céu, tem terra. Não é isso? Aqui, mas eu dizia, como te porei entre os filhos. Então, Deus está falando, mas como te porei entre os filhos? Porque é uma profecia, irmão, nos 10 mandamentos, que veja bem, o marido que deu a carta de divórcio à mulher, Deus não é um Deus, irmão, de 2 palavras. Se ele mandou Israel embora, é porque mandou mesmo. Não tem jeito. Não tem como revogar isso. Então, aqui, Deus está falando para Jeremias: como te porei entre os filhos, e te darei a terra. Entendeu? Porque aqui é herança, definindo a herança. Como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, a excelente herança do exército das nações. Mas eu disse: tu me chamarás meu pai, e de mim não te desviarás. Ele está usando aqui o texto, irmão, de Oséias, viu, irmão? Oséias. Esse povo não é meu povo, entendeu? Mas eu chamarei de volta. É o texto relacionado aos filhos de Oséias. Quer dizer, é uma síntese, é um sentido figurado da igreja. E Deus manda Oséias casar com uma prostituta, semelhante ao que o povo está fazendo com ele. Entendeu? Então, esse povo que ele criou, estava abandonando para adorar outros deuses. Então,
ele falou aqui no versículo 19: como te porei entre os filhos? Porque aqui nós perdemos a herdade. Então, no Velho Testamento, irmão, nós, os gentios, não tínhamos direito a nada. Como porei vocês entre meus filhos, para dar que a herança, que a terra, e também prometi a vocês a excelente herança dos exércitos das nações. Mas eu disse: tu me chamarás meu pai, e de mim não te desviarás mais. Isso acontecerá no milênio. Deverás, como a mulher se aparta aleivosamente do seu marido, diz o Senhor. Tanto Judá como Israel houve uma traição. E Deus sabia, porque Deus sabe de tudo, não é isso, irmãos? Então, continua aqui, 21. Nos lugares altos se ouviu uma voz, prantos e súplica dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Amém? Lembra que eu falei que na mistura dos povos, Israel perdeu a sua cultura, entendeu? Perdeu a sua origem, e é isso que Deus está falando. Aí ele fala: voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Então Israel reconhece porque ele havia mandado o quê? Ele havia mandado o filho para recolher esse povo, mas aí não entra agora como povo, agora eles entram como igreja, tanto judeus como gentios. Tanto Judá, que estava distante, mas dentro de casa, lembra das parábolas que está gravado? E Israel, que se foi, estava fora. Mas ele vai com seu filho, ele manda o seu filho na terra para reconhecer a paternidade desses filhos que estavam dispersos. Aí esse povo reconhece: eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. 23. Certamente em vão se confia nos outeiros, e na multidão das montanhas. Deveras no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Porque a confusão devorou o trabalho de nossos pais desde a nossa mocidade, e as suas ovelhas e o seu gado e os seus filhos e as vossas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor. Essa palavra, sabe onde está, irmão? Essa palavra está no filho pródigo. Ele falou que tinha vergonha do que ele fez. Aqui está escrito: deitemo-nos em nossas vergonhas. Já não sou digno, Senhor, já não sou digno, meu pai, de se chamar seu filho. Lembra que ele falou? Me ponha como servente, me trate como servente, porque na sua casa é o melhor lugar para se ficar, para estar. Não é isso? Então, Jeremias está falando: deitemo-nos em nossas vergonhas, porque eu me envergonho, esse povo sem vergonha, e cubra-nos a nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e os nossos pais, que adoraram e se cometeram idolatria, e desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvido à voz do Senhor. E é isso que Deus está falando. Aí ele fala: voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Então Israel reconhece porque ele havia mandado o quê? Ele havia mandado o filho para recolher esse povo, mas aí não entra agora como povo, agora eles entram como igreja, tanto judeus como gentios. Tanto Judá, que estava distante, mas dentro de casa, lembra das parábolas que está gravado? E Israel, que se foi, estava fora. Mas ele vai com seu filho, ele manda o seu filho na terra para reconhecer
a paternidade desses filhos que estavam dispersos. Aí esse povo reconhece: eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor. Essa palavra, sabe onde está, irmão? Essa palavra está no filho pródigo. Ele falou que tinha vergonha do que ele fez. Aqui está escrito: deitemo-nos em nossas vergonhas. Já não sou digno, Senhor, já não sou digno, meu Pai, de se chamar seu filho. Lembra que ele falou? Me ponha como servente, me trate como servente, porque na sua casa é o melhor lugar para se ficar, para estar. Não é isso? Então, Jeremias está falando: deitemo-nos em nossas vergonhas, porque eu me envergonho, esse povo sem vergonha, e cubra-nos a nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e os nossos pais, que adoraram outros deuses, cometeram idolatria, e desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvido à voz do Senhor. Deus mandou profetas, é o que Deus mandou Jeremias falar para esse povo. Amém? E que Deus abençoe. É uma referência do tempo da escravidão, da dispersão do povo de Israel, e também a dispersão dentro de casa do povo os povos judeus de Judá, porque esse povo nunca saíram de Israel, entendeu? Mas estavam perdidos, entendeu? As parábolas, elas foram feitas com esse intuito de mostrar a realidade que o povo vivia, entendeu? As facções viviam, entendeu? Tanto no passado como no presente. Amém, meus irmãos? Que Deus possa iluminar o seu caminho.